tenho para ti é essa mesmo. Glória a Deus. Dia 9 é almoço e jantar, irmãos. Está tudo convidado. Muito bem. E temos também o Daniel Vidigal. A mãe está aí, não veio. E também o Daniel do Algarve. Quando ele vier, Daniel, está aqui a prenda para ti também. Eles fazem anos, um é dia 20 e o Daniel do Algarve é dia 26 de janeiro. Então, glória a Deus, se tivermos que ir ao Algarve, nós vamos também lá almoçar, não há problema. Glória a Deus. Está melhor? Dizem que sim, dizem que o tempo está bom. Bem, vamos então à palavra de Deus. Irmãos, eu estava ali a louvar a Deus junto convosco e eu, claro, tenho esta mensagem preparada já há alguns dias e à medida que eu estava ali a louvar junto convosco, eu creio que o Espírito Santo estava-me a mostrar coisas que vêm ao encontro daquilo que hoje nós vamos falar. Hoje vou-vos falar de um dos assuntos mais importantes de serem compreendidos e de serem praticados na nossa vida. Eu quero-vos falar sobre jugo. Jugo. Já vou explicar para os mais novos o que é que significa jugo. Hoje as gerações mais recentes não entendem o que é a palavra jugo, mas já vamos ver. E o título da mensagem é Jugo, o bom e o mau. Digam lá comigo, o bom e o mau. É porque há jugo que é bom. Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Versículo 28. Jesus estava a falar e dizia assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porquê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Amados, qualquer ligação de afeto, qualquer ligação de amor, qualquer ligação de trabalho, de igreja, de casamento, de uma sociedade entre sócios, qualquer ligação de negócios é um jugo sobre as nossas vidas. Sempre que nós nos ligamos com alguém, nós estamos ligados num jugo. E Jesus está a dizer assim: liga-te a mim, porque o meu jugo, ele é suave. O melhor jugo que alguém pode ter na vida é Jesus. Glória a Deus. É o melhor que nos pode acontecer, porque retira de nós o cansaço, retira de nós toda a opressão da vida e dá descanso às nossas almas. É isso que Jesus aqui promete. Aleluia. Aleluia. Agora, o que é um jugo? Para quem não sabe, há pessoas que não sabem o que é que significa isso. O jugo é uma peça feita em madeira, normalmente em madeira. Um outro nome que se dá é macanga, que une dois animais, que antigamente os antigos usavam para juntar dois animais. Podiam ser jumentos, podiam ser vacas, bois, animais de força, de trabalho.
e esse jugo juntava os animais para o que fosse necessário. Neste caso era usado para lavrar a terra, e fazia o quê? Fazia com que os animais estivessem unidos para puxarem, digamos assim, o arado no mesmo sentido. Esse jugo, se não fosse assimétrico, se um animal fosse mais alto que outro, poderia causar problemas, poderia ferir o animal, os animais. Ou se um dos animais fosse teimoso e quisesse ir para uma direção e outro para outra, ambos iriam ficar feridos, porque aquilo obrigava a ficarem juntos. Então isso é um jugo, e eu acho interessante esta ilustração que Jesus fala, que o apóstolo Paulo também fala sobre isso, já vamos ver, em que ele nos diz, o Paulo diz, por exemplo, para nós não nos ajuntarmos a um jugo com os infiéis. Então, Jesus fala aqui assim: o meu jugo sobre a tua vida só tens a ganhar, porque ele é suave, porque ele traz-nos descanso, ele alivia o nosso cansaço e a opressão que a vida nos traz. É isso que Jesus faz e quer fazer na nossa vida, na tua vida e na minha vida também. E se às vezes nós estamos fora deste processo, não é que Jesus tivesse ido embora, nós provavelmente, se calhar, de vez em quando saímos debaixo da canga e andamos nós a puxar a nossa vida à nossa maneira. E quando Jesus está sempre a dizer: vem para aqui, liga-te a mim, liga-te a mim, fica debaixo deste jugo, desta canga. E é isso que Jesus quer nos falar hoje. Então, dito isto, nós temos de ter alguns cuidados com certas ligações na nossa vida. E você está a ouvir uma pessoa que eu já tive muitos anos debaixo de jugo. Algum do jugo bom e outro jugo mau. Vou fazer este ano agora, em setembro, 30 anos que estou debaixo de um bom jugo, que é a minha ligação que eu tenho com a Célia, com a minha mulher. Um jugo que me faz bem. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós ficamos ligados a situações onde eu, por exemplo, no ministério de onde eu vim, tive muitos anos ligado a um jugo que me fez muito mal. Ligado a pessoas que me fizeram muito mal. E nós temos que aprender a escolher os jugos que nós queremos estar ligados. Porque uma má ligação ou uma permanência demasiado tempo debaixo de um jugo que nos faz mal vai amarrar a nossa vida. Vai destruir sonhos. Vai destruir e vai fazer 3 coisas que são terríveis. Sabe porquê? Porque o jugo, e hoje eu quero começar a falar pelo jugo da manipulação. A manipulação é um jugo. O jugo da manipulação, ela suga a nossa energia, coloca-nos debaixo de pressão e de medo. Este é um triângulo que nós temos que fugir. Este triângulo de perder a nossa energia. Este triângulo de nós nos colocarmos debaixo de pressão e de medo, nós temos que fugir disso. Porque a Bíblia chama a isso amarras da impiedade. São amarras que amarram a nossa vida. E às vezes nós não entendemos porque é que algumas coisas não estão a andar à velocidade que nós desejaríamos, porque estamos amarrados debaixo de jugo e nós não estamos a nos tocar, não estamos a ver. Porque isso é outra coisa que o jugo, quando estamos debaixo de um espírito de um jugo mau, nós ficamos cegos. É uma nuvem que nos cega. Nós não conseguimos ver o mal que aquela situação nos está a causar. E estamos amarrados. Diga comigo, ó glória. Vamos abrir as Bíblias em Isaías 58.
Isaías 58, versículo 6. Eu estou a escrever e estou a publicar no Facebook, mas está no site da igreja, as minhas memórias de 30 anos de Evangelho. E essas memórias são importantes porquê? Porque nós aprendemos com as coisas boas e aprendemos com as coisas más. E a ideia é nós entendermos o porquê das coisas, porquê que as coisas acontecem. E quem conseguir se livrar desse jugo, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, mas não é fácil. Isaías 58, versículo 6 a 9 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, diga comigo, ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. O jugo tem ataduras, tem correntes. Aleluia. Que deixes livres os quebrantados e despedaços todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Deixa-me só, ponha aqui uma pausa. Agora lembrei-me, há pouco tempo estava eu a conversar com uma irmã nossa e ela estava-me a dizer, triste, né, a contar que numa conversa que ela teve com uma pessoa da família, que essa pessoa vai a uma igreja e a pessoa dizia assim: então tu vês aqueles pobres ali, pessoas com necessidade, e tu não vais ajudar? Preferes dar o dízimo na igreja e não vais ajudar as pessoas? E lá está, as pessoas estão tão amarradas a regras religiosas que depois não fazem aquilo que é o senso comum. Diz aqui assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e agora presta atenção, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui, se, digam comigo, se, tem uma condição, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. Então as coisas rapidamente começam a andar na nossa vida. Então apressadamente a cura virá se o quê? Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Há duas coisas que acontecem. Há aqueles que impõem jugo e os que sofrem o jugo. E para ambos a palavra do Senhor é exatamente essa: tira do meio de ti o jugo. Tu que gostas de impor jugo nos outros, para com isso. Há pessoas que são terríveis, que impõem, manipulam. Olha, tu, enquanto andares aqui na minha casa, e tens que fazer como eu quero, porque senão deixo-te de dar isto, deixo-te disto, deixo-te aquilo. E as pessoas são manipuladas. Por exemplo, muitas famílias que sofrem de violência doméstica, mulheres e tudo, são manipuladas por quem? Pelos homens, que impõem jugo. E às vezes as mulheres veem isso, sabem que está errado, mas não conseguem sair daquilo. Já houve vítimas de violência assim, não é? De que elas voltam outra vez para os seus agressores. Faz lembrar aqueles irmãos que saem de certas igrejas que impõem jugo e, passado uns anos, voltam outra vez para lá. Parece que gostam daquilo, gostam é de apanhar. É uma coisa impressionante. É satânico, é uma nuvem satânica, é mesmo satânico. O jugo é satânico. Por isso é que Paulo dizia a Gálatas: não te ponhas mais debaixo de jugo, não te ponhas mais debaixo de escravidão. Tu que foste liberto em Cristo Jesus e o Evangelho de Cristo te libertou, para que é que te vais te meter debaixo de escravidão? Mas parece que as pessoas só funcionam ao toque de caixa.
Ainda ontem, por brincadeira, disse assim à Célia: eu se calhar vou começar a abrir reuniões todos os dias, que assim ninguém falta. Vem todos os dias à igreja. Assim, pressão. Não vou nada. Parece que a malta só funciona a toque de caixa. Porquê? Porque este jugo, este espírito satânico do jugo, mantém as pessoas manipuladas. Aquela coisa. E isso rouba-nos energia. Isso rouba-nos, põe-nos pressão. As pessoas ficam pressionadas. Oh, medo. Eu tenho medo. Hoje a maior parte das pessoas, por exemplo, quando se fala de jugo espiritual, as pessoas têm medo, sabe de quê? Têm medo de perder a salvação, têm medo de ir para o inferno, têm medo das maldições. Aquele espírito de medo. Eu vou dizer uma coisa, quando você vem a esta igreja ou qualquer outra igreja, que você começa a sentir medo de estar aqui, então fuja mesmo. Porque aqui, graças a Deus, irmãos, vou lutar de tudo para que não haja esse jugo. No nome de Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça. Posso ouvir um amém? Nós temos que, porque a Bíblia diz: onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, há alegria de espírito, há gozo, há bem-estar, há uma situação em que a pessoa não parece que, às vezes nós estamos em certos lugares que parece que estamos sempre a toda a hora a ser julgados. Parece que a gente só de alguém olhar para nós, a gente já fica a pensar, o que é que eu tenho vestido, o que é que aconteceu? Já ficamos logo todos a tremer. Irmãos, isso é horroroso. Isso é demoníaco. Isso é satânico. E por isso Deus diz a essas pessoas todas, a nós todos assim: foge, tira do meio de ti. És tu que vais tirar, não é Deus que vai tirar. Somos nós que temos que sair do meio desse jugo. Não vale a pena ir orar: ó Deus, Senhor, liberta-me do jugo. Não, nós é que temos que tirar o jugo. Por exemplo, se você tiver dois animais lá com o jugo em cima, quem é que vai tirar o jugo aos animais? Somos nós. Não vamos dizer: ó Deus, tira lá o jugo dali dos animais, coitados, estão a sofrer. Não, nós é que temos que ir lá tirar. Então, tira o jugo do meio de ti. É o que Deus diz: tira o jugo do meio de ti. Você sabe, agora falando de animais, você sabe que nós podemos até ser manipulados por um animal? Eu vou-vos contar a história do meu cãozinho chamado Tibone. O Tibone, bonitinho, já não me lembro qual era a marca dele, não é marca, a raça dele, agora ia dizer marca. O tipo era terrível, porque ele estava sempre a marcar o território lá em casa. Depois, bem, uma história que não vale a pena estar aqui a contar, uma coisa só quero explicar: é o seguinte: chegou uma altura, eu pensei assim, mas este cão é que manda aqui em casa? Não pode ser. E eu tive que pôr um ponto final àquilo. Tive que o vender. Nem sei onde é que ele anda, nem quero saber, nem quero vê-lo à minha frente. O pastor não gosta de animais. Não gosta, tenho uma cadela lá em casa, graças a Deus eu a que mando nela. Mas alguém pode dizer assim: você não sabe cuidar deles. Olha, eu não sei o que é que eu sei, eu só sei uma coisa: lá na minha casa quem lá manda sou eu. Porque quando eu começo a ver que até um animal pode nos obrigar quer dizer, eu já não fazia de nada, já nem ia de férias tranquilo, já não fazia nada por causa do rei do bicho. E depois o bicho, a gente ainda chegou a uma altura, já se estava a virar contra os meus filhos, queria morder neles. Dizia: não, isto tem que pôr um ponto final nisto. Este bicho não me vai manipular mais. Você pode se rir, pode achar piada, uma coisa é certa: aquele bicho estava-me a chatear mesmo. E estava a causar problemas em casa. Discussões e tudo em casa. Por causa do bicho. Não pode ser. Tivemos que pôr um ponto final nisto. Por exemplo, a nível de empresários, estava aqui a minha sogra, não quero entrar em grandes pormenores, mas a certa altura disse assim à minha sogra, aos meus sogros, há muitos anos atrás: olha, esta funcionária está-vos a causar problemas. Foi ou não foi? E eles não me deram ouvidos. E eu disse assim: se você não põe um ponto final nisto, esta mulher vai destruir o vosso negócio.
Olha, dito e feito. Você diz assim, mas como é que é preciso, é impressionante uma empregada destruir um negócio? Porque ela estava a manipulá-los. Ao ponto de eles até tinham medo de a corrigir. Quando você começa a ter medo, você que é patrão, começa a ter medo de corrigir um empregado seu, você está debaixo de uma manipulação. Você já está amarrado com as amarras porque você tem medo de chamar a atenção às pessoas. Como é que é possível você que é o patrão? Até mas é o pastor, se eu vou falar, ele é o meu melhor empregado, ela é a minha melhor empregada. Aí é que está. Aí é que está, é satânico, porque as amarras da impiedade estão a amarrá-lo você. Você está ali assim, ai meu Deus, eu sei que isto está mal, eu tenho que ter uma reunião com este pessoal, eu tenho que os chamar a atenção, mas você está sempre a adiar, sempre a adiar, sempre a adiar, porque você não tem coragem de chamar a atenção. E com os filhos lá em casa? Ai pastor, por amor de Deus, não pregue mais. Ah, pregue. Pregue porque isto é um assunto importante. É um assunto importante porquê? Porque muitas vezes, nós, por exemplo, várias vezes, eu vou dar só exemplos, por exemplo, um exemplo da minha casa. Eu sempre disse aos meus filhos assim, amigos, enquanto vocês viverem aqui na minha casa, há regras aqui. Ai pai, não digas assim, então agora eu já sou maior de idade. Até seres maior de idade, compra tu a tua casa e vai viver na tua casa. Ai pastor não. Ai pai, mas sabes, mas isto, pois, precisas de dinheiro, né? Pois, então tens que continuar aqui, então tens que fazer as regras desta casa. Na minha casa não podem entrar depois da meia-noite. Alguns entram, mas é justificado, porque vêm do trabalho. Porque trabalham, no caso, por exemplo, da minha Inês, está muitas vezes, ainda agora ela é gerente, muitas vezes chega a casa 1, 2 da manhã, outras vezes até vou lá buscá-la. Mas na minha casa, depois da meia-noite, ninguém entra na minha casa depois da meia-noite. Ah, eu tenho que ir namorar. Amiga, namora até às 11h59. Ponto. À meia-noite tens de estar em casa. E vou pondo regras. E mais nada. A ver como é que as crianças entendem. Entendem bem as pregações. Quando chegar a tua vez, vai ser... Depois vais ter que ouvir esta mensagem. E outras coisas que eu coloco, por exemplo, eu não admito que haja inimizades entre irmãos. Têm que fazer as pazes a correr, na hora. E por aí fora e por aí diante. E isto para dizer o quê? Que quer ele esteja... Por exemplo, vamos imaginar que um dos meus filhos já é casado. Por acaso, já tenho a mais velha casado. Vamos imaginar que a Raquel... por qualquer motivo, iria lá para a minha casa, não é? E eu vou socorrer, não ponho a minha filha nem o meu genro, não é? Se acontecesse alguma coisa, teria que ir viver lá para a minha casa, a gente se arranja lá de maneira... Mas as regras continuavam a lá estar. E eu teria que colocar algumas regras, porquê? Porque senão qualquer dia era o pai e a mãe a trabalhar para toda a gente, a lavar a roupa de todos e para não sei o quê. Não pode ser. Não pode ser, porque senão o que é que acontece? Estão na minha casa, usufruem dos meus bens e ainda por cima, se a gente não vai ajudar, nós é que somos os maus da fita. Graças a Deus nunca aconteceu isso na minha casa, na minha família. Mas pode acontecer na vida, na família de alguns. E a gente diz assim, você tem que agir. Vamos ficar calados. Vamos pôr a cabeça debaixo da areia e não vamos dizer nada. Lá está. As amarras da manipulação vão ficando, aproximando, amarrando as pessoas, as ataduras do jugo. Porquê, meus amados? Porque nós temos que dizer assim, na minha casa é estas regras. Então as pessoas têm que honrar as regras da casa daquele pai e daquela mãe. Podem não gostar, mas têm que honrar. Se nós facilitamos, com medo de,
já estamos entrando num clima do medo. Se nós temos medo de chamar a atenção os da própria casa, os da própria família, então imagine quando é para chamar a atenção outros relacionamentos que você tenha. Os seus empregados, no caso dos homens de negócio, ou o que quer que seja. Por exemplo, pode haver outro tipo de manipulação. É o patrão que está a manipular você. Você tem que ter uma conversa com o seu patrão. Eu muitas vezes já disse a alguns filhos, todos eles agora trabalham, só o Benjamin está a estudar, mas também trabalha, que é o estudo. Mas isto para dizer o quê, amados? Para dizer o seguinte, que muitas vezes eu converso até com a minha filha e a Célia, com a Inês, e não só, que trabalha, às vezes sofre manipulação dos próprios chefes, e nós vamos ensinando a eles o que é que eles têm que fazer falando com os chefes, não permitindo certas coisas. Se eu permito perco o emprego, irmão, olha, então arranje outro. É fácil falar. Aí é que está. Eu tomei uma decisão um dia na minha vida. Quando eu comecei a ver que me estavam a manipular, eu tomei uma decisão na minha vida para valer. Nunca mais ninguém me vai manipular. Nem que eu coma só sopa todos os dias e não tenha ouro em casa, mesmo que eu perca o ouro todo, mesmo que eu venda tudo para pagar as contas, mesmo que eu não tenha trabalho, eu prefiro comer sopa todos os dias do que ser manipulado pelas pessoas, porque a manipulação é satânica, a manipulação traz-nos pressão, por isso é que as pessoas andam doentes. Trazem pressão, traz doenças, traz medo, estraga a nossa vida, estraga os nossos relacionamentos lá em casa. Porque chegamos a casa, despejamos o lixo que andamos a ouvir o dia todo e andamos sempre a falar mal disto e daquilo e depois estamos sempre e estamos sempre a contaminar-nos com as mesmas conversas. Porquê? Porque nós não temos a coragem de enfrentar as pessoas, de dizer às pessoas assim: meu amigo, eu estou aqui para o ajudar, estou aqui para trabalhar, estou aqui para cumprir o meu horário, mas o Senhor não me vai mais falar assim. O Senhor não me vai mais dizer isto assim para mim assim. O Senhor não vai pôr mais este peso na minha vida. Nós temos que ter essa coragem. O meu filho tem que mudar de atitude a partir de hoje. A minha filha tem que mudar de atitude a partir de hoje. A minha nora não vai falar mais assim para mim. O meu genro não vai falar mais assim para mim. A minha não sei quê não vai mais falar assim para mim. Porque nós temos que começar a não permitir que esse espírito instale nas nossas veias, porque senão nós vamos andar manipulados e vamos começar a andar doentes e não sabemos porquê. E não só a saúde começa a andar mal, as finanças começam a andar mal, as orações começam a não ser respondidas e por aí fora e por diante. Porquê? Porque estamos debaixo de jugo. Estamos debaixo de jugo. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Nestas minhas memórias que eu vos tenho escrito e a quem tem vindo a acompanhar, eu escrevo lá muitas coisas. Sabe, amados, eu ganhava bem. Eu tinha uma casa construída no Alentejo, pagava uma renda dessa casa, eu ganhava bem. Tinha uma boa vida. E isso é que é interessante, que é assim, muitas vezes as pessoas são manipuladas assim, com bens. Dou-te um aumento, mas tens que fazer o que eu digo. Dou-te mais um carro novo, viajas comigo, vais no avião particular, mas tens que me obedecer, tens que fazer isto. E nós vamos naquela onda, estamos naquela cegueira, é tudo assim. E hoje eu tenho a consciência que eu estou a pagar um preço alto, porque ter cortado com esses laços todos. Estou a pagar um preço alto. Porquê? Porque eu tive que deixar para trás toda aquela vida que, apesar de estar debaixo de espírito de manipulação e de muitas coisas erradas
que eu comecei a ver e Deus abriu-me os olhos, porque ao início não via nada. Ao início eu fui ajudante desse mal, infelizmente. Mas quando nós começamos a ver, nós começamos a entrar em conflito. E agora, o que é que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer à minha vida? Se eu sair, como é que eu vou pagar as contas? E começa aquela coisa, porque isso é que nos manipula. O que é o espírito da manipulação? É os pensamentos que vêm na nossa cabeça. E se eu saio, como é que eu vou pagar as contas? Ai, mas eu sou... Epá, pode ser que isto mude, pode ser que não sei o quê. E nós vamos aguentando. É como aquelas mulheres vítimas de violência. Pode ser que ele mude. Ainda ontem apanhei uma bola porrada, mas pode ser que ele mude. Tenho o olho negro, mas pode ser que ele mude. E estamos sempre nisto, pode ser que ele mude. E não estamos sempre a falar assim, pode ser que isto passa, isto é só um tempinho, isto é só mais não sei o quê. E vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. E nós estamos a nos destruir por dentro, completamente amarradinhos. Até que tive que tomar uma decisão para valer. Por isso é que eu disse, mais vale comer o prato da sopa. É como aquele que diz lá em Provérbios, mais vale estar sozinho a viver numas águas furtadas do que estar a viver com uma mulher reixosa, uma mulher terrível, manipuladora. Por isso é que ele diz, mais vale eu estar sozinho numas águas furtadas com o meu prato de sopa do que viver neste espírito satânico. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero ser verdadeiramente livre. Aleluia. Irmãos, eu estou-vos a ensinar o que eu estou a viver. Agora, isto tem um preço a pagar. Porque você paga um preço. Sabe qual é o preço que você paga? Você fica mesmo sem o emprego. Você fica mesmo sem esse salário chorudo. Você fica sem essas benesses. Você muitas vezes vai perder amigos. Vai perder amizades, vai perder pessoas que durante muitos anos tínhamos como amigos, mas hoje eu entendo que eram amigos por interesse. Porque quando nós não temos mais poder, não temos poder de decisão, não somos mais isto, não somos mais aquilo, nós somos um cangalho que está ali. Já ninguém nos se lembra de nós. Mas é esse o preço que temos que pagar. Mas glória a Deus, verdadeiramente estou livre. E o diabo me tentou voltar a amarrar uns anos a seguir, mas graças a Deus estou livre. Porque eu aprendi a lição e rapidamente saí. Rapidamente saí. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo dizia aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, 6, não é? 14. Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Irmãos, olha para mim. A maior parte dos pregadores usam esta palavra para ensinar aos jovens, aos casais, assim, olha, cuidado, tu só podes casar com pessoas crentes. E Paulo está a falar aqui de coisas muito mais abrangentes. Você, para entender o que eu estou a dizer hoje, e vai ter que ouvir esta mensagem muitas vezes, que esta mensagem é difícil. Não é fácil de entender à primeira. Você tem que ler as 2 cartas de Coríntios, porque você vai perceber porque é que Paulo fala ali sobre isto. E o que é que Paulo está a dizer aqui, irmãos? Olha aqui, presta atenção. Primeiro fala de infiéis. Diga comigo, infiéis. As pessoas pensam que os infiéis são as pessoas que não são cristãs. Durante a Inquisição, durante muitos anos, os católicos chamam infiéis aqueles que não acreditam em Deus. Então havia aquela ordem para matar, no tempo da Inquisição, vamos matar os infiéis. Os que não acreditavam em Cristo. Chamavam eles infiéis. Mas Paulo não está a falar desses. Paulo está a falar dos infiéis. Sabe o que é um infiel? É um infiel. É um desleal. Isso é que é um infiel.
É o que Paulo está aqui a dizer. Não vos prendais a pessoas infiéis. E depois diz assim, não te prendas aonde se pratica injustiça, porque depois fala de justiça e de injustiça. Tu não podes estar preso em lugares onde se pratica injustiças. Isto é, não tenhas ligação com quem pratica injustiça. Depois diz assim, luz e trevas. Não tenhas nenhuma ligação, não coloques jugo com pessoas que amam as trevas. Não andes com pessoas assim. Não te ligues, muito menos não te cases com pessoas assim. Não faças sociedades com pessoas que amam as trevas, com pessoas que amam as injustiças, com pessoas que são desleais, infiéis. Não faças sociedade com pessoas assim. Não te cases com pessoas assim. Mas Paulo, nas suas cartas, ele até fala assim, ele acentua a gravidade na lata daqueles que se dizem irmãos e que são falsos. Veja aí, por exemplo, 1 Coríntios 5. Vamos à primeira carta dele agora, 1 Coríntios 5, versículo 9. E diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou os avarentos, ou com os roubadores, ou os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que Paulo está a dizer assim, o que eu vos estou a escrever, esta associação que eu vos estou a falar, este jugo que eu vos estou a ensinar, não estou a falar propriamente das pessoas do mundo. Estou-vos a falar daqueles que se dizem. Está aqui, olha aqui, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, não vos ligais, não coloqueis jugo com aqueles que, dizendo-se irmão, foram devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda tomais um cafezinho. Eu só estou a ler o que Paulo nos está a exortar. Quem é da luz, quem é da justiça, quem é crente no Evangelho, que tem Jesus como Senhor, Senhor, quem é dado o amor, quem é dado à prática do bem, quem ama o seu próximo, quem é íntegro, quem é fiel, quem é leal, quem é pessoa do bem, não se deve ligar, colocar-se debaixo de jugo com pessoas que amam as trevas, que amam a injustiça, que são infiéis, desleais, que não gostam de fazer o bem, mentirosos, cínicos. Há pessoas que são cínicas. Por isso é que Paulo está a dizer, quem é aquele que se diz irmão e é isto e ama as trevas, é cínico. As pessoas que amam o amor ao dinheiro, por exemplo, as pessoas que se opõem ao Evangelho, então é com esse tipo de pessoas que Paulo está a dizer, mesmo que eles digam que são cristãos, não faças nenhuma sociedade com essas pessoas. Não cases com pessoas assim. Não te ligues emocionalmente com pessoas assim. Não faças, como é que se diz? Alianças com pessoas assim. Não faças. É isso que ele está a dizer. Oh, pastor, mas eu tenho que lidar com as pessoas do mundo. Eu encontro muito cinismo aí fora. E eu quero vos dizer uma coisa. Onde é que nós encontramos isto? Fora e dentro. Em todo lado encontramos pessoas das trevas. Pessoas cínicas. Pessoas más. Quer dentro das igrejas, quer lá fora no mundo. No meio do trigo há joio. Disse Jesus. O próprio Jesus nos ensinou. Nós é que temos que aprender a lição.
Então, meus amados, nós encontramos pessoas deste género. E o que eu quero dizer, o que Deus nos quer dizer é o seguinte: ó pastor, então se eu encontrar um cínico, vamos imaginar, por exemplo, o Miguel tem uma pastelaria, né? E se entra lá uma pessoa e ele sabe que a pessoa é uma pessoa que ama as trevas, é cínica, ou o que é que seja. Ó pastor, então não lhe vou vender o pastel de nata e o cafezinho. Claro que vende, até quanto mais vender melhor. Os irmãos estão a entender? Agora, por exemplo, se ele disser assim, ó pastor Fidalgo, até se eu contratar esta pessoa para trabalhar comigo, isso eu já digo, não vá por esse caminho, senão você vai se dar mal. Porque quando você tem um empregado, você está a contratá-lo. Você tem um jugo. Você tem uma aliança ali. E é por isso que as empresas, sem saber o que é que Paulo fala, as grandes empresas hoje, apesar de algumas fazerem muitas maldades, mas quem trabalha, digamos assim, com uma visão correta, eles não empregam qualquer pessoa. Eles fazem as entrevistas, eles tentam ver se as pessoas, eles tentam minimizar o quê? Minimizar os danos. Porque uma pessoa que tenha, por exemplo, um historial terrível, que só deu problemas para onde tudo passou, eles normalmente não querem ter essas pessoas a trabalhar com eles. Porque eles só deram problemas. Eu ainda sou do tempo que quando nós íamos a uma entrevista de trabalho, eles iam telefonar para onde nós saímos para saber como é que nós éramos lá. Alô? Estou a falar alguma disparate? Não, não estou. Então, sabedoria é, até aqueles que vêm trabalhar comigo, eu tenho que saber, para lá, quem é que eu me vou ligar? Com quem é que eu me vou ligar? Ai, mas aquela pessoa é tão jeitosa, despacha tanto trabalho. Mas eu ouvi dizer que lá atrás, o historial, aquela pessoa fazia assim, de vez em quando, assim, dizia adeus, não é? Dizia adeus, de uma forma assim e tal, e a gente e tal, mas já passou, a pessoa está diferente. Não sei. Agora você diz assim, então pastor, tem uma pessoa, não tem uma oportunidade na vida, que tenha sido um bandido. Claro que devemos ter oportunidades, mas vamos dar oportunidades de maneiras calculistas. Eu não posso dar uma oportunidade a uma pessoa que não conhece lado nenhum a lidar com as minhas finanças. Não posso dar oportunidades assim. Eu não conheço lado nenhum. Diga comigo, ó glória. Então nós temos que pensar bem. A quem é que eu vou dar esta responsabilidade? A quem é que eu vou dar esta coisa assim, assim? E aquele que vai tratar dos meus assuntos nas finanças e na segurança social? Como é que é? É de confiança? Será que ele vai lá no tempo certo? Por isso é que eu, já há muito tempo, quem é que paga a autoridade e quem paga as finanças sou eu, já nem é mais o contabilista. O meu contabilista é uma bênção. Quem sabe ele vai ouvir esta mensagem, não sei. Mas olha, eu é que vou pagar. Por quantas histórias nós sabemos do passado de contabilistas que enganaram muita gente? E eram pessoas contabilistas, o senhor doutor, um escritório ali como deve ser, tão lindo. Pois é, por isso é que ele tinha dinheiro para um escritório assim, tão bom. Andava a pôr a mão onde não devia. Então, meus amados, sabedoria é isto, é o que o Paulo diz assim, não faças nenhum acordo, não te ligues com os infiéis, com os que amam as trevas. Agora veja o seguinte, para terminar, porque quando se fala de jugo desigual não é, presta atenção, jugo desigual não é se ambos vão à mesma igreja ou a igrejas diferentes. Porque muita gente pensa assim, jugo igual é assim, eu casei-me com uma pessoa que se diz cristão, que vai à minha igreja, pronto, aleluia. Não, jugo desigual não é isso. Jugo desigual não é ambos estarem batizados nas águas e no Espírito. Jugo desigual não é ambos terem maturidade diferentes. Jugo desigual não é terem heranças diferentes. Por exemplo, duas pessoas se unem em matrimónio. Um vem de uma família riquíssima e outro vem de uma família pobre. Então é jugo desigual. Pronto, não se podem casar. Não, não é nada disso. Não é nada disso que a Bíblia diz.
Julgo desigual não é ter famílias diferentes, empregos diferentes, riquezas diferentes, ou estudos e cultura diferente. Julgo desigual é um amar a luz e o outro amar as trevas. Isso é que é julgo desigual. Julgo desigual é um que ama a justiça e o outro gosta das injustiças. Você dizia, pastor, mas há pessoas que amam as injustiças. Pedi-lhe contar aqui, olha, estávamos aqui o dia todo. Julgo desigual é aquele que ama a fidelidade e o outro é desleal. De vez em quando vai dar uma curva. Julgo desigual é um que gosta de fazer o bem e o outro não. Julgo desigual é aquele que ama a verdade e o outro é mentiroso, ama a mentira e é cínico. Julgo desigual é um é dado à generosidade e o outro é dado ao amor, ao dinheiro. Isso é que é julgo desigual. Porque um gosta de dar e o outro não. Isso vai dar problemas. Julgo desigual é um ama a Cristo e ao Evangelho e o outro se opõe ao Evangelho. E isso muitas vezes acontece nos casamentos, que a pessoa diz assim, pastor, eu vou-me casar com aquela pessoa, até a pessoa gosta de Jesus, você já falou, sim, mas com o tempo isto endireita. Está bem? Pronto, ok, então. O que é importante é que vocês se amem, porque eu digo-vos uma coisa, irmãos, qualquer tipo de desigualdade não tem problema nenhum, porque o amor é a força que une. Os irmãos estão a entender? Então, sem amor, qualquer desigualdade se torna um jugo. Mas com o amor, tudo fica forte. E respeito, amor, verdade, sinceridade. Isso é importante. Agora, veja o seguinte, irmãos. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 7, versículo 12. Eu estou quase a terminar. 1 Coríntios 7, 12. Ele estava a falar algumas respostas sobre o casamento e ele a certa altura diz assim, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer assim, olha, se o teu cônjuge é descrente, ele está-se a referir à questão do Evangelho, mas se ele não se opõe ao Evangelho, se ele não faz nenhuma guerra a si, então o que é bom senso? Não deixe o seu cônjuge, não o largue, não o deixe, não se separe dele ou dela. É o que ele está a dizer. O que ele está a dizer é o seguinte, ouça, há casos em que há famílias, há casamentos em que um deles não quer saber da igreja para nada, não ouve o Evangelho, não lê a Bíblia, ele não é devoto em Deus, não quer saber nada dessas coisas. Mas chega ao domingo, a mulher vai à igreja, ou o marido vai à igreja, um deles vai à igreja, e a pessoa diz, então vai, força, não sei o quê, está tudo bem. E durante a semana, um deles quer exercer o seu cristianismo, a sua prática do Evangelho, e o cônjuge, está tudo bem. A pessoa tem os seus momentos de oração, o seu cônjuge respeita, tem os seus momentos de leitura da Bíblia, o seu cônjuge respeita, está tudo bem. O que é que pode ficar mal? É quando começa a haver confronto. Quando lá em casa começam a dizer assim, pois, tu só pensas da igreja, só queres a igreja, e isto e mais aquilo. E não é só ele dizer isso. Ele é opositor a tudo o que é Evangelho, tudo o que é de Deus. Ele ou ela é opositor a isso. E se você sofre, ano após ano, uma força dessas, eu digo-vos uma coisa, irmãos, é um clima terrível. Alguém vai ter que ceder. Ou cede você, ou ele tem que ceder, ou ela tem que ceder. Um deles vai ter que ceder. Porque normalmente quem está mesmo convertido genuinamente ao Evangelho quer levar o Evangelho a sério.
Mas se nós temos lá em casa alguém que só está a pisar, a pisar, a pisar, a incomodar e a puxar para trás e a deitar-nos abaixo, é uma situação muito, muito, muito complicada. Muito complicado. Por isso é que ele diz assim: não te ligues a um jugo desigual. Porquê é que é desigual? Lá está aquilo que eu disse no início. Nós temos, desculpa a expressão, estar a dar este exemplo, né? Temos dois animais, um é mais alto que o outro. A canga fica desequilibrada, ela vai ferir, vai magoar o relacionamento e a força daqueles dois, digamos aqui, daqueles dois bichos, né? Então, transportando esta ilustração, não estou a querer chamar animal a ninguém, mas transportando esta ilustração para nós hoje, o que Deus quer nos ensinar hoje é o seguinte: temos que ter cuidado com quem nós nos ligamos afetivamente, amorosamente, porque o que você trouxer para casa, se você trouxer um opositor ao Evangelho, você começa logo a ter oposição desde o primeiro minuto. E esse é que é o problema. Esse é que é o problema de muitos relacionamentos. Mas sabe uma coisa? Também dentro das igrejas há casais que se casam, por assim dizer, cristãos. Eles vão à igreja, são os dois da igreja. Mas eles também tornam-se jugo desigual. Porquê? Porque depois o que acontece? Muitas vezes, um deles, na verdade, ama mais aquilo que Paulo diz. Ou é uma pessoa cínica. Por exemplo, já aconteceu, já tive que resolver certas situações ao longo da minha vida, destes 30 anos de Evangelho, encontrar casais dentro das igrejas, até casais com títulos de pastor, que a mulher apanhava lá em casa. Havia violência doméstica dentro dos casais cristãos. E eu pergunto, isso é o quê? Jugo desigual. Porque um era mais dado a qualquer coisa e o outro era dado à pancadaria. Tudo se resolve na pancada. Ora, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. É jugo desigual. Isto é uma lição difícil de se falar, irmãos, porque depois é assim, cada um de nós agora começa assim a tentarmos nos retratar um pouco assim. Aquilo que o pastor falou ali hoje, que teve vindo a falar, se calhar tenho isto aqui, tenho isto acolá, tenho este problema assim, tenho aquele problema assado, e agora, como é que eu vou resolver isto? Como é que nós vamos resolver este problema? Bem, eu só conheço uma maneira. A primeira maneira é convidar Jesus. Sim, Jesus, anda cá. Porque eu ando cansado e oprimido. Eu ando com medo. Eu preciso da tua canga. Sobre estas cangas todas que estão na minha vida. Eu preciso que tu me ajudes, Senhor. A primeira coisa que nós temos que reconhecer. Uma coisa é reconhecer. Eu nesta área tenho que tomar uma decisão. E eu quero dizer aqui por Deus o seguinte. Há pessoas aqui nesta sala que têm que tomar decisões sérias daqui para a frente. Em algumas situações da vossa vida. Vocês têm que tomar decisões certas. A não ser que vocês queiram continuar a sofrer o que têm vindo a sofrer. Mas isso cada um decide à sua maneira. Veja, não me interpretem mal. Eu não estou aqui a impor nada a ninguém. Eu não estou a manipular ninguém para você fazer seja o que for. O que eu estou a querer dizer é mostrar a vocês o que é que a Bíblia fala. Primeiro ponto. Segundo, explicar que o melhor caminho que nós temos que fazer é o que a Bíblia diz. Tira do meio de ti o jugo. E a maneira de nós tirarmos jugo, primeiro que tudo, é convidar Jesus a tomar conta deste assunto e pedir ajuda a Jesus. Jesus, ajuda-me. E depois temos que ir resolver as coisas, não pode ser à bruta. Eu vou dizer uma coisa, quando nós temos que tirar o jugo de cima de nós, não podemos ser assim num dia para o outro. Porque senão é o que Jesus diz, quando tu vais querer arrancar joio, tu vais arrancar trigo também, vais estragar coisas. Não pode ser assim
às pressas. Então o que é que nós temos que fazer? Voltando outra vez, vamos pedir ajuda a Jesus e dizer assim: Jesus, que a tua canga venha sobre a minha vida, Senhor. Tu prometes que a tua canga, o teu jugo é leve, é suave, e que tiras de mim o cansaço e tudo isto que eu estou a sentir. Então nós precisamos, só Jesus nos pode ajudar. E depois nós temos que ir agir. E vamos agir como? Vamos começar a ter que ter conversas com certas situações e pessoas que nos estão a causar problemas. Nós temos que ir conversar com essas pessoas. Nós temos que fazer como os portugueses dizem muitas vezes: pôr os traços nos T's e os pontos nos I's. E temos que dar uma oportunidade a essas pessoas também de se arrependerem e de mudarem. Mas, se à medida que você vai falando, as coisas não vão mudando, e ano após ano, mês após mês, é sempre a mesma coisa, eu também já aprendi uma coisa. Sabe o que é que eu aprendi na minha vida? Que há pessoas, por mais que sejam chamadas a atenção, nunca mudam. Nunca mudam. Porque não querem mudar. Eu escrevi há pouco tempo no Facebook assim, acho que foi ontem, escrevi assim: errar é humano e todos nós erramos. Mas arrogância é uma escolha. É uma escolha. E hoje eu digo-vos uma coisa: as pessoas não se desgraçam na vida por errar. As pessoas desgraçam-se na vida por causa da arrogância. Porque não querem mudar. Porque não querem mudar. E é o que nos destrói, é a arrogância e não os nossos erros. Então, meus amados, nós precisamos de agir com calma. Nós precisamos de ir devagarinho. Mas temos que agir. Temos que falar. Temos que pôr os traços nos T's e os pontos nos I's. Quer seja dentro da família, quer seja numa empresa, quer seja dentro da igreja, quer seja onde for, nós temos que agir. Porque não pode haver muito tempo, muitos anos, jugo sobre a nossa vida, jugo que nos faça mal, jugo que nos destrói por dentro, jugo que nos põe sobre pressão e sobre medo. Nós não podemos permitir que isso ande muito tempo na nossa vida, porque isso nos põe doentes. Isso nos põe doentes. E só para finalizar, dizer o seguinte a vocês, amados: há muito jugo bom. E nós precisamos de aprender a alimentar esse bom jugo. Amém? Eu acredito que estas mensagens eu vou ter que continuar a ensinar sobre isto, porque agora quero entrar nos pormenores de como é que nós podemos ir resolvendo o jugo mau e como é que nós podemos alimentar o jugo bom para que ele permaneça sempre bom sobre a nossa vida. Porque quando o jugo é bom, a Bíblia diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no nosso meio. E mais, quando 2 estão unidos, tem muita força. A força. Há uma passagem que diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem unidos? Amós 3:3, não é? Andarão 2 juntos se não estiverem unidos? É impossível. Mas se estivermos unidos e se nós soubermos alimentar esse bom jugo que está sobre a nossa vida, tornamos-nos fortes. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: eu quero criar aqui um jugo fantástico sobre a vida de todos vocês e na minha vida também. Eu quero criar um jugo sobre esta igreja Lighthouse em que seja um bom jugo, de que nós juntos podemos fazer coisas tão bonitas, e muita coisa boa pode acontecer na nossa vida se nós continuarmos a trabalhar neste bom jugo. Porque se nós carregarmos o Evangelho para cima deste jugo que é bom, esse Evangelho promete que é o próprio jugo de Jesus que virá sobre nós. E ele tira o cansaço de nós, tira a pressão e tira todo o medo. E verdadeiramente, onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir ao grupo Louvor para chegar aqui, por favor. Vocês desculpem o tempo hoje, mas eu queria ministrar. Eu sinto no meu coração que eu devo orar
sobre esta situação. Eu vou pedir ali ao João Tomás para cortar a gravação, porque eu não quero que fique gravado isto. Está bem?